protagonista especial, direto do GAF, entrevistando essas mulheres que fazem o agronegócio acontecer e abrem muitas oportunidades. Um prazer poder falar aqui junto com a Bruna Rezende, que é CEO da Iris. Obrigada, Bruna, por bater um papo com a gente. Obrigada, é um prazer estar aqui também, Jaque. Bruna, vamos começar um pouquinho se apresentando. Como é que você veio parar no agronegócio, né? Você nasceu no agro, você escolheu o agro para trabalhar. Muito bem. Bom, prazer a todos. Eu sou a Bruna Rezende. Eu, na verdade, sou filha de fazendeiro. Eu sou de Minas, de Uberlândia. E então, nasci nesse mundo do agro. Depois fiz a minha carreira como economista. E hoje eu lidero uma empresa que traz a sustentabilidade para várias organizações, né? Então, a Iris é uma empresa que trabalha junto com algumas organizações, apoiando a jornada da sustentabilidade delas. E, recentemente, a gente lançou uma facility de investimentos, que é a Iríada, que trabalha a agenda de mulheres com clima. Então, o que a gente faz é identificar projetos onde nós temos um alto volume de mulheres trabalhando na agenda. Então, por exemplo, em agricultura familiar, onde a gente sabe que a gente tem a maioria de mulheres trabalhando, ou em coleta de sementes, ou na indústria da reciclagem, e a gente investe e desenvolve projetos onde a gente consiga atestar o aumento de qualidade de vida dessas mulheres em 6 domínios: saúde, geração de renda, educação, liderança, economia de tempo e segurança alimentar. E a partir de projetos que a gente ou investe individualmente Iris ou com parceiros, após essas intervenções, a gente consegue gerar ativos sociais de gênero, ou seja, a gente consegue monetizar esse impacto que foi gerado. Hoje no Brasil, em projetos que a gente desenvolveu no Tocantins e na Bahia, com cacau e com açafrão, a gente já conseguiu gerar 30 mil ativos sociais comercializados a $20 no mercado americano. Então, o nosso papel aqui é criar uma camada financeira, né, de rentabilização e monetização de um impacto que é gerado a partir da inclusão financeira e social de mulheres nas economias. Que interessante! E como uma empresa poderia, olhando para esses dados que você está trazendo, né? Ou seja, você está trazendo um retorno financeiro, né, por uma ação importante que muitas vezes até por propósito as empresas começam a fazer. Qual seria o próximo passo de uma empresa que está assistindo a gente teria que dar para também conseguir receber por esses ativos? Essa pergunta é muito boa, já que tem duas formas, né? Então, você trouxe um ponto bem importante, porque o investimento social, ele passa a ser um investimento com retorno. Então, ele deixa de ser só um investimento por convicção ou por retorno à sociedade. E as empresas podem participar de duas formas. Uma, que é aportando capital nos nossos projetos ligados a clima e mulheres. E o outro é identificando intervenções que elas possam fazer nas suas cadeias de valor e também nos impactos das suas operações. Porque aí a gente pode entrar como parceiro para gerar ativos para essas organizações. Ou seja, quem está escutando a gente já tem um projeto social, precisa só trazer para que vocês identifiquem quais são esses indicadores e aí identifiquem se existe mercado também para comprar esses indicadores. E aí reverter esse projeto social que já existe em dinheiro. Exatamente. Dinheiro para todo mundo, porque volta o dinheiro para o investidor e para as empresas e também para as mulheres dos projetos. Então, hoje o padrão que a gente usa, que é o padrão W+, ele pede que, vendido aquele ativo, 20% volte para essas mulheres também, para que elas possam seguir no seu fluxo de desenvolvimento. Que interessante. E quem paga essa conta? É o mercado externo? Hoje, o nosso mercado principal tem sido o mercado externo, mas a gente já está conseguindo enxergar uma liquidez e a percepção de valor aqui no Brasil também. Porque quando a gente fala sobre a produção de alimentos, né, hoje o principal ativo que eles têm é a produção de alimentos. Cada vez mais a gente vem identificando que a floresta em pé pode gerar um
um valor agregado. Agora você trazendo, né, que os projetos sociais também podem gerar um valor agregado. Hoje, quantas empresas vocês atendem? Quantos projetos desses vocês já conseguiram colocar de pé, mais ou menos? Hoje no Brasil a gente tem 2 projetos rodando, já acontecendo, e a gente tem em torno de 8 em desenvolvimento. Globalmente, são muitos projetos, são muitos os países que já estão fazendo isso. Mas você trouxe um ponto muito importante, que é, né, essa nova economia, que é a economia regenerativa, é essa que está adicionando valor de outros capitais que a gente não olhava. Então a gente olhava para o capital produzido, que é tudo que a gente produz em termos de bem e serviço, e o capital financeiro, mas desconsiderava o capital natural, o capital social e o capital humano. E esses ativos que você bem colocou, por exemplo, os créditos de carbono, os créditos de biodiversidade, os créditos de reciclagem, eles podem e devem ser combinados aos ativos sociais para adicionar valor, para que outras pessoas possam investir não só para compensação de atividades, mas também para a criação de uma economia que seja mais resiliente, próspera e justa. Quando a gente está falando aí, né, desses ativos sociais, como você trouxe, eles também ficam mais atrativos quando é uma empresa que tem outros pilares e que já também utiliza talvez os ativos naturais? Com certeza. Hoje a gente tem feito o que a gente chama de label, né, que são combinações entre outros créditos. Então, por exemplo, se você vende um crédito de carbono hoje no mercado americano a $50, adicionando valor com o ativo social, você vai vender um crédito combinado de $70. Então, faz sentido financeiramente que a gente comece também a mensurar e a certificar o impacto social de projetos ligados ao ambiental. E hoje a gente está sendo abastecido, né? Ou seja, esse mercado, essa demanda existe do mercado externo, mas você disse que o mercado interno também já está olhando para essas oportunidades? Com certeza, é uma inovação, a Iris, né, em parceria com algumas empresas, uma coalizão, somos os primeiros a desenvolver isso, e o convite é que todos vocês juntem-se a nós nessa jornada para a gente deixar a nossa economia cada vez mais resiliente. Quem seria o consumidor desses créditos sociais, né? Desses índices sociais internamente? Investidores, bancos de fomento, né? Filântropos, bancos de desenvolvimento, empresas que têm taxas para fazer compensação em processos de auditoria. Então, basicamente, é uma nova economia que está se fazendo, que é o que a gente chama de finanças por resultado de impacto, né? Então, uma vez que a gente consiga testar o impacto que a gente está gerando, isso tem um valor que precisa ser monetizado. Interessante. Quando você trouxe também a atuação da mulher, também é vista como essa parte social, ou seja, empresas que hoje têm projetos voltados para a mulher, para profissionalização dessa mulher, né, para deixá-la ocupando um cargo de liderança, por exemplo, isso também pode gerar créditos sociais. Exato. Hoje a gente trabalha com créditos sociais de gênero associados à agenda ambiental. E tem vários indicadores do porquê nós fazemos isso, né? Então, ainda que a gente tenha a maioria de mulheres trabalhando nessas agendas, quando a gente olha para a base, são também as mais vulneráveis, em termos de acesso a capital barato, em termos, né, quando a gente está falando de inclusão financeira. Então, hoje, por exemplo, só 3% do capital de risco vai para mulheres, né? Quando a gente olha para a filantropia, só 2% vai para mulheres. Quando a gente olha para o mercado de trabalho, o gap salarial é de 22%. Se a gente estende isso para mulheres negras, o gap é de 40%. E se a gente olha para mulheres trans e mulheres indígenas, a gente não tem registros de investimento social relevantes. Então, o fato de a gente escolher um recorte de gênero para trabalhar os ativos sociais é para contribuir na resolução dessa distorção de mercado. Muito interessante, né? E tenho certeza que quem está ouvindo a gente agora fica muito curioso para saber como fazer, né? Grandes empresas ou grandes produtores rurais que também tenham essas ações dentro de casa. Por exemplo, até quando você está falando aí de alguma forma ter um projeto social com povos originários, né? De alguma aldeia próxima. Isso também com certeza vão gerar esses créditos sociais, né? Com certeza, Jaque. É isso mesmo.
e como entrar em contato com vocês para dar esse próximo passo. Muito bom. Então, podem acessar o nosso site, que é o www.entre-iris.com e nos mandar uma mensagem, ou nas nossas redes sociais também, LinkedIn e Instagram, onde a gente está como Iris Negócios Regenerativos. Muito legal. Quando a gente fala das mulheres no agronegócio, a gente vê que cada vez mais elas têm tendo e vem buscando essa visibilidade, né? É importante trazer projetos como esse que você está mostrando, porque eles são rentáveis, né? Muitas vezes os projetos de mulheres eles acabam sendo muito por propósito. A partir do momento que ele também pode se tornar uma renda extra, né, para as empresas e para o produtor rural, eu acredito que tem um mercado gigante pela frente, né? Exato. Não, os dados da ONU mostram, né, que hoje mais de 60% da agricultura familiar ela é liderada por mulheres. No entanto, elas têm mais dificuldade de acesso a financiamento. E a gente já consegue dizer, né, que se a gente consegue, por exemplo, aumentar o acesso a crédito para essas mulheres, a gente vai ter um aumento substancial de produtividade no agro também. Então, investir em mulher é um bom negócio para todo mundo. Exatamente. Obrigada pela sua entrevista aqui com a gente. Prazer. Bom, e a gente continua por aqui no GAF, entrevistando essas mulheres que fazem o agronegócio acontecer, que impulsionam o nosso setor. Se você ainda não segue a protagonista, aponta o seu celular para o QR Code, escaneia e vai direto para as nossas redes sociais, Instagram, YouTube, o nosso site, e fique por dentro de tudo que está acontecendo no universo do agro, principalmente da mulher do agronegócio. A gente continua por aqui, até a próxima.